acredito no cristianismo como acredito no brilho do sol. Não simplesmente porque eu o veja, mas porque através dele posso ver todas as outras coisas. Abba Pai Rádio. Oito e 2. Abba Pai Rádio. Começa agora mais um Fé e Ciência, que se propõe a explorar a intersecção entre a ciência e a fé, analisando questões científicas à luz dos ensinamentos bíblicos. Prepare-se, porque nosso propósito é fomentar discussões profundas que integrem a compreensão científica com os princípios da fé cristã, promovendo um diálogo enriquecedor e esclarecedor. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento que você vai assistir essa entrevista. Você que está nos assistindo agora ao vivo, boa noite. Você que está nos acompanhando aqui pela Abba Pai Rádio Digital. Está começando mais um programa Fé e Ciência. Estamos hoje aqui com uma convidada que nós já vamos apresentar e ela também vai se apresentar, né? E hoje na bancada Richard, né? Hoje na bancada Richard. A gente tá revezando aqui a bancada, né? Seria bom se estivesse repleta aqui de pessoas, mas os nossos colaboradores nem sempre podem estar aqui todos. Então hoje tá aqui o Richard, eu, professor Heitor, né? Você já me conhece, professor de biologia, né? Professor de ciência da natureza, professor de química, física, eventualmente, né? Mas principalmente de biologia. E hoje nós, Richard, a Emanuela vai se apresentar logo, mas hoje nós temos na pauta, principalmente design inteligente nas escolas. A Emanuela vai explorar melhor essa linha. Criacionismo, diferença entre design inteligente e criacionismo. O Thiago Moretti já veio aqui, ele já fez uma prévia do que é design inteligente, do que é criacionismo. Mas nós temos alguns tipos de criacionismo, porque as pessoas pensam, criacionismo, Bíblia. Quando eu falo em criacionismo, por exemplo, quando eu na escola falo que eu... Professor, tô dando aula de evolução lá. Tô dando aula de evolução. Aí os caras assim, o que tu acredita? Eu acredito que a vida foi criada. Sim. Eu acredito no criacionismo. Só que daí, quando eu falo isso, eu tô falando para alunos de ensino médio e eu não tenho tempo para explicar toda a gama do que é o criacionismo. Porque, de repente, o cara lá na Índia, o hinduísta, ele é criacionista. Tem o mito de criação dele lá, vamos dizer assim, mas ele é criacionista. Tecnicamente, ele é criacionista, né? Então, existem algumas vertentes, né? E tem o design inteligente. Então a gente sabe que dentro da filosofia, por exemplo, um dos primeiros caras a falar de que a vida foi criada foi Platão, Aristóteles, mas com mais propriedade dentro do criacionismo, Santo Anselmo, dito pela Igreja Católica, né, santo, mas foi o Anselmo, que a Igreja Católica santificou lá na crença deles. Foi um cara que falou muito dessa questão. O Tomás de Aquino também, né, o Tomás de Aquino bastante, mas dentro daquilo que a gente conhece como design inteligente, o Anselmo foi um dos caras ali, mas eu vou deixar pra ti explicar melhor, tá? Só tô dando a prévia aqui pro pessoal. Richard, as prévias, vai. As prévias. Boa noite, né? Olá pra você que tá nos acompanhando aqui ao vivo, na Abba Pai Rádio Digital. Prazer de novo estar aqui com o Heitor e com a Emanuela. E vamos em frente aí para um bate-papo que vai ser bem esclarecedor de um tema que é muito relevante, né? Principalmente falar sobre essa parte do ensino do design inteligente nas escolas. É um tema que, principalmente para nós que somos pais, é um tema que ele toca hoje muito, muito, muito forte, né? Essa parte da educação dos nossos filhos. E é isso, vamos pro bate-papo. Muito bem. Então, Emanuela, pode se apresentar, seja muito bem-vinda. A Emanuela, para quem não sabe, a Emanuela é irmã do Michelson Borges, que é um dos palestrantes que estarão com a gente aqui no dia 5 de outubro, juntamente com o Marcos Eberlin. Eu sempre, não sei se é Eberlin ou Eberlin, mas eu já ouvi um podcast que ele diz que é Eberlin. Eu já ouvi dos dois modos, então eu na dúvida. Eu tô me treinando no Eberlin. Se ele falar Eberlin, então eu comecei a falar Eberlin. Mas e ela é irmã do Michelson Borges, mas não, pelo que a gente tá percebendo, não fica na sombra do Michelson Borges. Não. Ela tem todo um conteúdo, uma bagagem dentro dessa área que ela vai hoje explorar aqui e também
será uma das palestrantes no dia do simpósio, né? Ela vai, na parte da tarde, será uma das palestrantes. Então, Manuela, pode ficar com a palavra. Oi, pessoal, boa noite. Então, como eles já falaram, né? Meu nome é Manuela Borges, eu sou advogada e historiadora também. A minha primeira formação foi em História, né? Quando eu era bem novinha lá, com 17 anos, decidi fazer e cursar, né, a faculdade de História. Só que aí depois, né, a vida vai passando, a gente vai mudando de opinião, né? E aí eu resolvi, então, estudar Direito, e aí me formei em Direito em 2018, né? Não faz tanto tempo assim. Mas, enfim, o meu trabalho de conclusão de curso, né, minha monografia, foi com relação ao direito à educação. E aí, incluindo a teoria do design inteligente, né, como que o direito, ele viabiliza essa questão de inserir a teoria do design inteligente no currículo escolar, né, principalmente das escolas públicas, porque escolas particulares a gente tem várias que são escolas confessionais, então aí eles já fazem esse tipo de abordagem, né, eles já ensinam, juntamente com a teoria da evolução, normalmente eles ensinam o criacionismo, né, e ainda não a teoria do design inteligente. E aí eu procurei mostrar, então, com esse trabalho, que é possível a gente inserir aí esse ensino da teoria do design inteligente. Deixa só para mim entender, tu mostrou no teu trabalho de conclusão de curso uma viabilidade jurídica para aqueles, isso é uma coisa interessante, né? Para aqueles que querem, de repente, penso eu, diretores de escola, donos de escola, muitas vezes coordenadores pedagógicos, e que é de uma escola que, mesmo que não seja confessional, mas seja uma escola mais tradicional, vamos dizer assim, e que de repente a gente poderia colocar, mas no senso comum as pessoas pensam assim, não dá porque lá o Estado é laico, aquela coisa toda. Então tu tá dizendo que existe uma via jurídica para essa possibilidade. Exatamente. Meu trabalho, eu não vou assim entrar em minúcias aí da questão da teoria em si, porque daí já é mais parte do biólogo, né? Mas eu fiz uma abordagem jurídica, né? Dizendo que é possível sim, com base na nossa legislação, inserir essa teoria nas disciplinas, especialmente ali de ciências e biologia, mas também já de quebra já coloca de história também, geografia, que há uma abordagem aí sobre a origem da vida e do universo, né? Sim. Mas, Heitor, antes da gente continuar, eu esqueci de falar que além de irmã do Michelson, eu sou irmã da Michela também, né? Nós temos mais uma irmã. E também sou mãe do Eliel, né? Filha da Inedina, enfim, para terminar a minha apresentação, né? Tá, o Eliel... Eliel Borges Santana. Não, é o Eliel que estudava no SESI. Sim. Então foi meu aluno. Foi teu aluno. Foi meu aluno. Todo mundo em casa. Olha só, é um mundo aluno, pequeno. foi meu aluno. Que legal, Eliel. Excelente aluno, com uma oratória que chamava muito a atenção. Depois eu vou botar. A gente tem o grupo dos formandos que ficou. Vou botar lá, olha aí. Olha só que legal. Não, muito legal, muito legal. Não sei se ele está conseguindo assistir, porque ele está na faculdade agora, né? Ele se formou ano passado ali no SESI, né? E agora está fazendo administração comércio exterior. Não, foi meu aluno. E ele realmente fala bastante, né? Eu acho que ele entrou na metade do primeiro ano, acho que se eu não me engano, né? Ou no decorrer do primeiro ano, depois o segundo ano todo, o terceiro ano todo, imagina, Eliel, que coincidência interessante, né? Que coisa exatamente, legal. Então o teu ex-aluno é sobrinho do Michelson Borges, que vai fazer a palestra. Eu comentei com ele, na verdade, e ele falou, meu parente, mas não deu muita... Olha só. Que interessante. Não, muito legal, muito legal. Mas a gente vai deixar essa pauta da segunda metade do programa. Vamos começar... Vamos definir agora o que é design inteligente e criacionismo. O pessoal poder entender a diferença das duas. Que, muitas pessoas, muitas vezes a gente fala de forma no senso comum, né? Como se fosse a mesma como coisa. se fosse a mesma coisa. Ou no mesmo contexto. Sim. No mesmo contexto, muitas vezes, né? A gente sabe que tem uma diferença, mas usa no mesmo contexto. Mas é importante as pessoas saberem, né? A diferença entre o criacionismo e, de fato, o design inteligente. Depois a gente vai explorar melhor o criacionismo, o pessoal também diferenciar as linhas. Depois a gente retorna para o design inteligente, de fato, e depois para dentro das escolas, né? Enfim. Então vamos diferenciar design inteligente de criacionismo. Ótimo, beleza. Na estrutura da monografia, né, que eu escrevi, trabalhei, apresentei para a banca lá em 2018, eu iniciei falando sobre direito, porque também, né, era a conclusão de curso de direito, né, não dava para eu já entrar em ciência, né?
eu iniciei falando sobre o direito à educação no Brasil. E aí a segunda sessão, vamos dizer assim, a terceira sessão da monografia, aí sim eu entrei nessa questão que o Heitor introduziu, né? Da descrição mesmo, né? Da definição, vamos dizer assim, do que é a teoria do design inteligente e a diferença que tem para o criacionismo, que o pessoal confunde mesmo, né? Acha que é a mesma coisa e é bem diferente uma coisa da outra, né? Então, primeiro eu vou falar aqui a respeito do criacionismo. O criacionismo, enfim, eu trouxe aqui vários conceitos de uma enormidade de autores aqui, né? As 6 últimas páginas da monografia é tudo referência bibliográfica. Nossa. Foi bem pesquisado. E aí, com base no que eu fui vendo nos artigos, nos livros, né? Eu escrevi a respeito aí da definição de criacionismo, né? O criacionismo, ele já está além dos limites da ciência. Por isso, até mesmo a Sociedade Criacionista Brasileira, que é uma associação civil, ela tem a sede lá em Brasília. Agora já vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui. Sim, sim. O meu irmão, ele é vice-presidente, né, da Sociedade Criacionista Brasileira. E essa sociedade, ela tem núcleos espalhados pelo Brasil todo. E a gente tem um núcleo aqui, que é o Nucri, eu sou diretora executiva desse núcleo. O Thiago Moretti é o presidente. Ele comentou como ele veio aqui. Isso, então esses núcleos criacionistas, eles promovem o criacionismo. É exclusivo na promoção do criacionismo bíblico, né? Só que o criacionismo, a própria sociedade criacionista diz que não é bom que se ensine o criacionismo nas escolas, porque o criacionismo ele não é uma teoria científica, né? Ele está além dos limites da ciência, porque o criacionismo ele busca demonstrar que há um criador que criou todas as coisas. E o criador não tem como se estudar num laboratório, né? Não tem como testar ele. Não tem como testar ele. Não dá para utilizar o método científico para a gente comprovar a existência de Deus. Ele é metafísico. Exatamente. Logo, não tem como ser testado, Sim. não tem como ser refutado, não tem como Exato. ser... Enfim. Exato, né? Então, não é interessante colocar o criacionismo em si, porque daí já estaria ferindo a questão do Estado laico, que tu comentou aqui no começo, né? E o criacionismo ele tem 3 ramificações, que é o criacionismo religioso, o criacionismo bíblico e o criacionismo científico, né? O religioso, o próprio nome já diz, né? Ele está presente nas mais diversas religiões, né? É como tu disse, às vezes lá na Índia existe um criacionista, né? Então as mais diversas religiões trazem aí o criacionismo religioso. Que não necessariamente vai ser o Deus cristão, né? O Deus bíblico. Né? Exatamente. Já o criacionismo bíblico, aí não, aí já é próprio das religiões cristãs. Porque ele vai... a cosmovisão cristã, ela vai influenciar totalmente no criacionismo bíblico, porque daí são aquelas religiões que têm a Bíblia como uma base de fé, como uma palavra de Deus, né? Então a Bíblia, esse criacionismo, ele está apontando para o Deus da Bíblia, como o Criador, que criou ali o mundo, como lá no Gênesis, né? Em 6 dias literais e tudo mais. E já o criacionismo científico, ele já é uma outra área, né? Que não utiliza a Bíblia e não utiliza a religião. Ele vai tentar, por método científico, sim, demonstrar que existe um Criador, né? E tudo isso é diferente do que é a teoria do design inteligente. Que a teoria do design inteligente, ela é um modelo científico, filosófico, que tenta detectar um designer, né, na natureza. Então, ela vai buscar vários elementos naturais, fazendo vários testes, né, usando um método, que depois eu vou explicar como que funciona aqui o método, para detectar um designer. Só que para a teoria do design inteligente, não importa quem é esse designer, né? Não importa se é um deus, se é um extraterrestre, se é um espírito reencarnado, não importa quem que é esse designer. Eles querem apenas detectar uma mente inteligente, que há uma mente inteligente por trás da criação do universo e da vida humana. Certo. Só para o pessoal poder entender também, né? A pessoa, ela pode ser, por exemplo, ela pode concordar e achar... concordar completamente, né, com a teoria do design inteligente e, ao mesmo tempo, ser, por exemplo, criacionista cristã. Sim. Ela pode? Porque as pessoas pensam que não, ou é um ou é outro. Não. Uma não anula a outra, vamos dizer assim. As duas podem convergir, no caso. Porque no caso... eu acredito na teoria do design inteligente. Ou seja, nós podemos evidenciar, de alguma maneira,
que existe um designer, Uhum. né? Por exemplo, através da matemática, através de... Enfim, depois a gente vai abordar um pouco melhor. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, pela minha questão de fé, eu posso acreditar na Bíblia e no Deus da Bíblia, do Abraão, Isaac e Jacó, enfim. Uhum. E uma coisa não está anulando a outra de jeito nenhum. Exatamente. Assim, por exemplo, eu, assim como acredito que vocês também, eu creio, né, e defendo a teoria do design inteligente, mas eu também sou criacionista, Sim, né, do criacionismo bíblico. sim. Né? Sim. Eu creio ali que Deus fez o mundo em 6 dias literais, enfim. Então, uma coisa não anula a outra. Né? Assim como há também, inclusive até citei vários deles aqui na minha monografia, há muitos cientistas TDIstas, que a gente fala, né, que promovem a teoria do design inteligente, que são ateus, por exemplo, que são agnósticos, que são espíritas, e também aos cristãos. Né? Enfim, uma coisa não anula a outra, porque um cientista TDIsta ateu, por exemplo, ele vê através do método científico ali que há uma mente inteligente por trás de tudo, há um designer inteligente, mas ele não crê que o designer inteligente é Deus. Né? Tem algumas pessoas, e isso tem muitas ramificações, né? Uhum. Tem algumas pessoas que são da ideia da panspermia, ou seja, que a vida foi criada, existe um designer, porém dentro desse universo, e que é um ET. Sim. E que é um ET. Ou enfim, porque a panspermia tem a linha do ET, que é abordada lá nos últimos filmes lançados do Alien. Uhum. O Alien, esse filme, né, essa série de filmes, ao final ali, eles abordaram essa temática de que a vida na Terra foi criada por seres de outro planeta. E que, na verdade... Semeado, no caso. E foi semeado. Eles semearam, mas voluntariamente, de forma intencional. Não foi, porque existe a ideia da panspermia cósmica, que é a ideia de que a vida veio através de cometas, asteroides, de outro planeta, mas daí de forma... Uma sopa primordial que deu origem a tudo? Não, essa aí é a evolução química dos compostos. Ah, certo. Mas não, a panspermia cósmica é que veio de algum lugar, que a vida não foi criada na Terra, ela veio de outro lugar, e que ela veio parar na Terra através de asteroides. Um acidente daí. Tava lá uma bactéria no asteroide, caiu na Terra e semeou aqui. Essa é a panspermia cósmica. E tem a panspermia, que é assemelhada, que conversa com o design inteligente na ideia de que alguém, mas que não é algo metafísico, não é algo de outro universo, mas algo desse universo, de outro lugar do universo, que veio aqui, não, vou criar a vida nesse planeta aqui, vai ser assim e tal. Então, de repente, uma civilização mais avançada, por exemplo. Tem uma galera agnóstica, ou até mesmo ateia, vamos dizer assim, e que crê nessa linha aqui. Essa galera, comumente, acredita na Terra plana. Enfim, eu não tô também aqui desmerecendo, mas geralmente essa galera da teoria da conspiração acredita em muitas outras coisas também. Tipo aquele cara lá do... Alienígenas do passado, lá, aquele malucão lá, como é que é o... Ah, o... Do History Channel lá. Sim, né? sim, o cabeludão lá. Isso. Mas é isso. Então, só pra contribuir na fala da Emanuela, que tem muita coisa nessa... E por isso que é importante esse tipo de trabalho. Para justamente nós ter marcos culturais, enfim, marcos... não seria bem cultural, mas marcos de estudo, né? Acadêmicos, que vão estabelecer o que é isso, o que é aquilo, porque senão fica muita loucura, né? Sim, enfim, muito solto, né? muito solto, muita gente falando, muita teoria da conspiração e tal. Sim, mas como tu disse, tem várias ramificações e várias teorias, né? A da panspermia, por exemplo, é uma outra teoria sobre a origem da vida e do universo, né? Mas uma coisa não anula a outra, como a gente estava falando. Tem alguém que acredita na panspermia pode também ser um proponente, vamos dizer assim, da teoria do design inteligente. Sim. Sem problema algum, porque ele crê numa mente inteligente que criou tudo isso aqui, que teve um propósito, né? É a questão da causa e do efeito, né? Sim. Então, há uma causa aí, primordial, vamos dizer assim, né? E é interessante também nessa sessão da monografia, que eu coloquei a respeito das bases da ciência, que se a gente for estudar tudo a parte daí mais histórica, vamos dizer assim, os pais das ciências, todos eles eram criacionistas e também
adeptos, vamos dizer assim, da teoria do design inteligente, só que ainda não existia essa teoria com esse não nome. Tinha formulado, né? Não estava formulada. Mas eles criam um Deus criador. E o método deles científico, vamos dizer assim, o que impulsionou a ciência deles foi justamente adorar esse criador, né? Ver os indícios dessa mente, né, brilhante que criou todo esse universo. Então eles estudavam a natureza, criaram a ciência que antes não existia, né? Tanto que há muitas civilizações, muitas sociedades ao redor do mundo que nasceram e se desenvolveram e morreram também sem ter utilizado o método científico, né? A ciência é algo muito recente, historicamente falando, né? Sim. E os pais da ciência, eu citei vários aqui, como Galileu Galilei, Isaac Newton, né? Todos eles eram criacionistas, eles acreditavam em Deus. Sim. Né? Um deles ali, por exemplo, o Descartes, por exemplo, que veio na onda do Francis Bacon, que foi o cara que de fato usou pela primeira vez a palavra método científico. Isso. Ele, nas meditações do Descartes, ele fala que a necessidade, e depois o Kant fala também, o Emmanuel Kant fala a mesma coisa. Existe, o Descartes falou que era necessário que existisse um Deus, ele fala, né, ele nas palavras dele, eu provo a existência de Deus pela questão da natureza, e o Kant pela questão da moral, né, mas olha como que esses caras que são a galera que bebe dessa fonte, né, geralmente ateia, bebe muito dessa fonte, mas nega essa parte, que esses caras, eles, que é o, digamos assim, o guru, vamos assim, desse pessoal, eles eram todos cristãos e acreditavam que a vida foi criada e tal, né? Exatamente. Que existe um Deus e tal. Porque na época deles, a ciência se fazia sem esse tipo de discussão. Esse tipo de discussão, se Deus existe, se Deus não existe, se há um criador, se há um designer, ela só surgiu depois do darwinismo. Ali, final do século XIX, Sim. né? Porque antes disso não se discutia se havia um criador ou não. Era unânime. Era unânime, exatamente, sim. Exatamente. E aí, eu também trazendo agora um pouco mais para as raízes históricas da TDI, né? Da onde que surgiu? Porque às vezes o pessoal pode estar se perguntando, né? Da onde que surgiu essa teoria? Como que se criou esse nome? Tá, eu já vou pegar perguntar esse gancho, porque aqui a Gleice Lapoli perguntou: boa noite, gostaria de saber quem foi o desenvolvedor dessa teoria e quando foi desenvolvida. Então já exatamente. já está acontecendo. Então vamos lá. Então a TDI, ela encontra os fundamentos dela no movimento da teologia natural, que é um modelo, vamos dizer assim, diferente do criacionismo, né? Há teologia ali, mas não é o criacionismo. Eu vou explicar um pouco melhor. É um movimento, vamos dizer assim, que procura encontrar e estudar a presença de Deus, sim, só que com base na observação da natureza, né? Que era o que esses pais da ciência faziam, né? Então isso é a teologia natural, é o fundamento, vamos dizer assim, a base da TDI, né, que é a teoria do design inteligente. Eu vou sempre falar mais abreviado para a gente não sempre estar falando o nome inteiro e ficar se alongando, né? Deixa eu pegar aqui a parte do método científico e de quando que surgiu. Peraí que eu vou chegar aqui, que eu trouxe até um livro aqui bem interessante. Então, tipo assim, aqui eu tratei mais a respeito daquela parte do criacionismo, que ele que influenciou, o cristianismo, desculpa, que ele que influenciou o desenvolvimento da ciência, coisas que a gente já comentou, né? E aqui, ó, temos os argumentos e postulados da teoria do design inteligente, né? Como que ela se formou? Essa parte eu já até mencionei, mas acho que vale a pena citar aqui. Eu peguei essa informação no portal da TDI Brasil, né? Então, se o pessoal quiser material sobre isso, é entrar no portal da TDI, que tem muita coisa boa lá. E ali a gente traz o conceito mesmo da TDI, né? A teoria do design inteligente é a ciência de detecção, ou não, de design inteligente. Ou seja, é o estudo científico de padrões na natureza que possam referendar ou descartar a ação de uma mente inteligente como a causa de um efeito. Então, a TDI é, portanto, uma ciência, né, que propõe estabelecer quando, frente a um efeito, estamos autorizados cientificamente a inferir se a causa primeira mais provável desse efeito seria a ação de uma mente inteligente ou de forças naturais não guiadas. Então, eles usam o método científico, observando algo da natureza, para dizer se ali foi criado por forças da natureza mesma, a microevolução, vamos dizer assim,
ou se houve uma mente brilhante que já criou aquilo ali pronto, né? Então é uma ciência de detecção. E eles têm 4 postulados básicos, vamos dizer assim. E aí eu vou citar aqui para vocês também. O primeiro postulado é o quê? Que a vida e o universo apresentam características de complexidade irredutível. Aí eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, que é uma teoria trazida pelo cientista Michael Behe. Informação abstrata funcional, ajuste fino e anteevidência genial. Segundo postulado, as causas disponíveis são forças naturais não guiadas ou a ação de uma mente inteligente. Terceiro postulado, somente uma mente inteligente teria capacidade de formar o universo e gerar nele vida com estas características que a gente conhece. E o quarto, logo, uma ação inteligente é a melhor inferência científica para a causa, conhecida, necessária, suficiente, testável e falseável do universo da vida. Então, eles têm esses 4 postulados que eles utilizam como método. E a teoria, eu vou passar adiante aqui. Aqui, cheguei no ponto que eu queria. Ela surgiu nos Estados Unidos na década de 80. Só que ela ganhou notoriedade lá em 1995 com esse camarada aqui, ó, o Philip Johnson, que escreveu esse livro, Darwin no Banco dos Réus. Esse livro aqui, ele é fantástico, gente. Esse foi o único livro que eu li inteirinho para fazer essa monografia. Posso? Pode. Os outros... eu fui pegando trechos, né? Uns capítulos aqui, outro ali, fui pegando artigos, enfim. Mas esse aí valeu a pena ter lido inteiro, assim. Um livro muito bom. Infelizmente, ele não está sendo mais publicado, né? Para fazer a monografia, eu peguei um exemplar do meu irmão emprestado. E depois eu achei esse aqui para vender na OLX. Camarada estava vendendo, usado já. E aí eu procurei e encontrei esse e comprei do rapaz. Então, esse camarada aí, o Philip Johnson, ele organizou um encontro na Califórnia, lá ali em 1995, com a presença de vários cientistas de diferentes áreas, tá? Como Stephen Meyer e o Michael Behe. E aí, nesse evento, eles discutiram aí essa questão do compromisso que a ciência fez com o darwinismo, né? Que passou a ser, tipo, fato, né? Que não dá para se discutir, vamos dizer assim. E que não está mais trazendo as respostas que a gente precisa, né? Até tem uma parte aqui que eu cito a questão da célula, por exemplo, né? Na época em que Darwin escreveu o livro dele, né, o famoso A Origem das Espécies, os microscópios eles apenas viam uma célula praticamente como algo gelatinoso ali, né? Algo simples. E depois, com tanto avanço da tecnologia, principalmente nesse nosso último século, o quanto que foi descoberto a respeito da célula, né? Da complexidade que tem dentro de uma célula. Então, naquela época, para Darwin, a célula era uma caixa preta, né? Que ele não sabia definir o que tinha ali, né? Da onde que gerava. As bases genéticas também, né? Ele não tinha noção absolutamente nenhuma de hereditariedade. Porque, na verdade, o que o Mendel fez na questão da hereditariedade veio à tona só depois, na década de 10, da primeira década do século 20. Então, é bem complicado daquilo que se propõe dentro da teoria sintética da evolução, que é a teoria vigente agora da evolução, que a gente chama de pós-darwinismo, vamos dizer assim, sustentar. É difícil, porque, na verdade, lá atrás, quando o darwinismo foi criado, nem se sabia absolutamente nada de hereditariedade, de genética. Mesmo assim, ela virou algo irrefutável. Exato. Mesmo assim, ela se transformou em algo irrefutável. Porque o livro do Darwin, que é A Origem das Espécies, muitas pessoas confundem com a origem da vida, e não é isso, é a origem das espécies. Ele tem um problema. Basicamente, ele fala de macroevolução, ou seja, uma espécie se transformar em 2 novas espécies ou uma outra espécie. E ele tem um problema sério, porque aí esse problema sério o Darwin botou no livro. Ele disse assim, olha, o grande problema do meu livro são os fósseis. Porque tu não conseguia explicar as espécies transicionais entre o meu... Se tu diz que essa espécie se transformou nessa, ela não vai ser de um dia pra noite. Tipo, dormiu o cachorro e acordou o gato. Sim. Tu tem que ter as espécies transicionais ao longo de muito tempo. Então deveria ter fóssil aí mostrando essas espécies transicionais. E aí ele falou assim, ó, o grande problema da minha teoria é as espécies transicionais, os fósseis. Que eu acredito que em breve vai ser achado, porque naquela época tava brotando esqueleto de dinossauro pra todo lado. Então eles achavam que rapidinho ia achar.
Passou-se quase 200 anos de Darwin, da origem das espécies, porque foi em 59 que ele foi lançado, então em 2059 vai fazer 200 anos, e não se encontrou a tal das espécies transicionais. Sim. Então ela cada vez que passa, ela perde força. Cada década, vai passando, ela vai perdendo força, porque ela não vai sustentando. E numa das Emanuela, só para contribuir no que tu tá falando, tá muito legal. Sim. Do que a gente fez uma reunião mensal, uma reunião presencial que a gente faz mensal, né? Eventualmente, a gente falou disso. A ciência, ela se transformou numa religião. Mas não que ela se transformou numa religião sem querer. Não. Foi proposital. Através do positivismo, do Augusto Comte, que a ideia dele, de fato, era transformar numa religião. Porque na religião, tipo em algumas religiões do Oriente Médio, por exemplo, não vou citar nomes, os caras matam por causa disso. Sim. Eles levam pro coração. Se tu é contra aquela ideia dele, tu é leproso. Tu é terraplanista, tu não dá, eles não concebem a ideia. Então, para que melhor do que transformar numa religião? Eles chegaram ao extremo de criar a igreja. Existe a Igreja Positivista do Brasil, por exemplo, que foi no Rio de Janeiro, e os santos que estão lá dentro são os cientistas. Bustos de cientistas, de pessoas. E então como a nossa república foi fundada em cima de positivistas, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, eram todos positivistas, e a república foi formada dessa maneira, criou-se uma elite cultural positivista, não só no Brasil, no mundo todo. E então a ciência é tudo que há. A ciência é tudo que há. Tudo que for fora da ciência não é verdade. Essa que é a Tudo que é fora da ciência não é verdade. Como eles elevaram o Darwin e o darwinismo a um fato científico irrefutável, então se tu falar contra aquilo dali, tu é terraplanista. Essa é a receita. E aí tu vê o trabalho. A gente acha que de repente o Marcos Eberlin, que tá entre os 15 maiores químicos do mundo, ele é terraplanista? Porque ele foi chamado pelo Pirula e pelo Sacani de terraplanista. Mas o cara tá entre os 15. Existe uma reação química com o nome dele. Sim. Então, como que esse cara vai ser terraplanista? Ele não é terraplanista. Sim. Ele sabe muito bem o que ele tá falando. Sim. Mas ele é tido como terraplanista porque ele é contra o Darwin, só isso. Né? Então, para contribuir. O senso comum, né? Sim. Pra te ver como há uma confusão grande nisso tudo. Exatamente. E só para contribuir com isso que tu acabou de falar, se a gente for parar para analisar, não existe uma teoria científica pura ciência, vamos dizer assim. Sim. Porque todo ser humano e todo cientista tem uma cosmovisão. Exatamente. Que ele traz de berço. Exatamente. Né? Do meio onde ele foi criado, enfim, das vivências dele, né? Exatamente. Então, as duas teorias, tanto a teoria do design inteligente como a teoria da evolução, elas são modelos científico-filosóficos. Exatamente. Né? Tem ideologias aí no meio. Então, não dá para dizer assim, a teoria da evolução é um fato e está super comprovado e é ciência pura. Não, as pessoas confundem. Então, as duas... Tanto é que o próprio nome já diz teoria, né? As duas são teorias. Não é um fato. Chega um momento que nenhuma das duas, às vezes, consegue explicar alguma coisa. Na verdade, a ciência, né? Ela tem a concepção de ciência pura é filosófica. Já começa por aí. Então, a ciência, ela tá dentro da lógica, na verdade, e ela é fundada dentro de axiomas. Então, existem alguns axiomas, então, dentro da lógica que tu vai juntando para te chegar a uma conclusão. Eu tenho uma conclusão. Então, logo, eu vi isso aqui. Logo, tu começa a ter as tuas conclusões e tu vai mudando. São os axiomas. Sim. Só que um axioma, ele tem que partir do pressuposto que ele não tá errado. Porque depois tu vai testar se tá ou não tá. Mas no começo, tu tem que partir do pressuposto que ele não tá errado. Porque se tu já sabe que ele tá errado, pra que tu vai testar? Tu já sabe que tá errado. Então, tu parte do pressuposto... Quer ver uma coisa pra nós dois? Por exemplo, boné causa queda de cabelo? Não sei. Eu vou partir do pressuposto que é verdade, vou criar uma teoria e vou testar. Isso. Então ele já parte do pressuposto que tá certo. Aí, ou seja, é fé. Ou seja, tu tem fé em alguma coisa que tu não sabe. Tem um guri que foi lá no Sacani, aquele menininho que faz aqueles experimentos de física, eu não sei o nome dele. Não sei se você já viu no YouTube. Ele viralizou no YouTube nos últimos tempos. Eu não sei o nome dele. O guri é fera. Ele explica fenômenos físicos de formas muito simples. Ele é nordestino. E ele acredita que a vida foi criada. E ele foi no Sacani. O Sacani ficou até constrangido.
Porque tu viu um ateu ali todo cheio de malandragem e o gurizinho na simplicidade, mas deu uma aula. E ele falou, olha, a ciência é uma pequena fé. Tem pequenas fés que tu vai juntando para formar uma teoria. A criação é uma grande fé. É uma grande fé. E ponto, é fé. Sim. Então é isso, né? É isso. Sim. A própria Bíblia fala que há mistérios, né? Exato. E a compreensão humana não chega lá. Né? E a teoria da evolução é a mesma coisa. Ela não responde tudo. Tem várias coisas que os próprios cientistas dizem, não, para isso aqui é um mistério, não tem explicação. São lacunas. Não. Inclusive, até, eu não sei agora se está de cabeça, mas me lembrei disso. Eu acho que até foi o Thiago, em palestras que eu ouvi dele ou do meu irmão, que tem muitas informações que ainda estão hoje em dia nos livros didáticos, nas escolas, e que já foram refutadas da teoria da evolução das espécies. Às vezes até alguns experimentos científicos ali, algum método que ainda está sendo ensinado em sala de aula, mas que já foi refutado. Porque, como tu disse, a cada década, cada ano que vai passando hoje em dia com essa tecnologia se multiplicando tão rápido, vai se descobrindo coisas novas e aí chega um ponto que, opa, isso aqui já não é mais assim. E a questão dos livros didáticos também tem uma questão que, tu pega ali, às vezes, livros de 2008, né? Falando de hoje, 2024, pega livros de 2008, 2005, 2002. Sim, olha, quanto tempo. Eu lembro que na faculdade a gente pegava livro para fazer trabalho, né, TCC e tudo mais. Agora, de 1980, 1940. Assim, Então. Quantas teorias novas já surgiram a partir daquela data que ninguém foi atualizando, né? Sim. Tem várias áreas, né? Eu utilizei muito na minha monografia também o livro do Marcus Eberlin, que eu acho que é Eberlin. Eu sempre falei assim, então eu vou continuar falando para não me enrolar. Eu não sabia disso, que é 5 de Eu também acho que é essa... Eberlin, mas... Exato. E eu usei bastante também o livro dele que tem aquele título Fomos Planejados. Certo. E ali ele fala que a teoria da evolução ela está ultrapassada. Porque tem muita coisa que ela não consegue mais responder. Não. Por isso que a teoria do design inteligente está ganhando tantos adeptos e está se tornando notória, né, no mundo todo. Muitos cientistas estão pesquisando e estão começando a promover essa teoria porque eles estão achando que ela responde muito melhor várias questões. Com certeza. Vamos fazer aqui uma... Só deixa o pessoal que está interagindo aqui e depois eu vou para a segunda parte da discussão, né? Tá. O Mapa na Mão botou boa noite, o Robson Arlanda Silva, conhece não? Conheço. Botou boa noite. Meu fã número 1. O Lenon Barreto botou boa noite, Flávia Pinheiro, boa noite, Giovânia Formanski dos Santos, boa noite, William Bonfante, boa noite. Aí a Grace fez aquela pergunta, a Grace Lapoli, né, fez aquela pergunta. Boa noite, o Eliel. Boa noite, aí Eliel. E aí o Robson Arlan botou assim, ó, o físico-químico Charles Texton é considerado o responsável pelo surgimento da teoria do design inteligente, talvez foi o primeiro que talvez tenha citado, né, o TDI, com a publicação do livro The Mystery of Life's Origin, né, o mistério da origem da vida, em tradução livre aqui, né? Legal, dá uma pesquisada. Aí o Robson, tá correto, gato do pai? Piada interna, depois vocês discutem lá. Elaine, boa noite. Maria de Fátima Varjão, boa noite. Fernando Cirurgião. O Fernando é o que tava aqui, né? É o Dr. Lissa, né? O Fernando Lissa botou aqui, ó, Fibonacci. Pode ser? Que a sequência Fibonacci é uma evidência matemática e geométrica de que não pode ter sido do nada. Não tem como, porque aquilo é muita coincidência. Explica para quem tá nos ouvindo que não sabe o que é o Fibonacci. A sequência Fibonacci é o seguinte, o número atual mais o número que passou vai dar no número que vai vir. Então eu vou exemplificar. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. E é uma sequência matemática. E assim vai. Beleza. A princípio parece que ela é inofensiva, que ela não vai dar nada. Porém, ela está em tudo quanto é coisa da natureza. Ela se mostra... Porque essa sequência matemática, ela é linear, mas ela pode também ser da geometria espacial. Ela pode ser de um círculo. Ela pode ser de uma concha. Ela pode ser de uma folha de árvore. Geometria espiral. O espiral também tem a sequência Fibonacci, mas não é só espiral, porque o espiral é o exemplo mais famoso que tem. Que aparece geralmente nas plantas. Mas tem em qualquer lugar. É porque o espiral, no quadrado tem redondo e no redondo tem quadrado. Então é uma espiral que não acaba nunca, é infinito. Então a sequência Fibonacci tá ali. Dentro da sequência Fibonacci, também, nessa mesma linha, tem também a divina proporção,
que é 1 mais raiz de 5 dividido por 2, que vai dar 1,218, se eu não estou enganado, que é o número, que é uma divina proporção. Por exemplo, se eu pegar o meu braço aqui e medir da ponta do dedo até no ombro e dividir pela distância da ponta do dedo até o cotovelo, vai dar esse número. Talvez não dá exato, mas se eu pegar uma amostragem de 100 pessoas e fazer a média, ela vai cada vez mais se aproximar. Quanto mais pessoas eu botar a média ponderada, mais eu vou chegar no ponto. É um número, gente. Como que isso vai ser? Isso não, sabe? Não é aleatório, é uma coisa muito específica. Desculpa a minha anotação. Eu fico impressionado. Olha quantas evidências de designer inteligente que tu citou agora aqui. Exatamente. Né? Deixa eu só para finalizar. A Maria Eduarda da Silva. Boa noite, que Deus continue te usando, Manu. Maria Eduarda da Silva. Ah, minha amiga. Lisiane... Beijo, Duda. Lisiane Nunes Conrad Costa, boa noite. Enedina dos Santos minha Borges. Mãe. Boa noite. A família... A família tá em peso, tá ligadinho. A Gabi Kestrin, boa noite. E o Mapa na Mão, bora curtir, pessoal. Tá. O Mapa na Mão é da minha irmã. Ela tem uma agência de viagens. Mapa na Mão, o Instagram dela. Legal, show de bola. Ó, então busca lá, @Mapa na Mão. Isso, é da minha irmã Michela. Muito bem. Então... E já busco o @Papo Legal com Manu, que é o meu. Depois a gente vai divulgar os arrobas, né? Isso. Ali no Instagram. Tá, o que acontece? Tá, design inteligente nas escolas. Vamos lá, Manu. Então, eu até queria citar um detalhe que quando eu fui defender na banca, né, a minha monografia, eu levei esse Vademecum aqui. E eu até citei um exemplo, assim, de detecção de designer, vamos dizer assim, né? Esse Vademecum aqui tem mais de 2.400 páginas. É pesado pra danar, né? E se a gente for acreditar, por exemplo, na teoria da evolução, é como se a gente acreditasse que houve uma explosão e de repente surgiu esse Vademecum, né? Foi se juntando letrinha com letrinha aqui e surgiu esse código de leis aqui, né? O Vademecum, ele, para quem não conhece, né? Ele é um livro que os estudantes de direito adoram, né? Carregam pro lado pro outro esse peso aqui. Faz musculação durante a faculdade, né? E ele tem as principais leis do país, né? O Código Civil, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal também tá aqui. As principais leis estão aqui. Então a gente vai usando ele, usa bastante. E aí eu me lembro que eu levei isso aqui e falei, como que pode? Isso aqui é uma detecção. Eu olho para isso aqui e eu sei que alguém projetou. Não pode ter surgido do nada, né? Uma explosão lá na gráfica. Uma editora surgiu. Isso. Então, uma coisa tão simples. Como que eu posso olhar para vocês e dizer, surgiu do acaso? Né? Não teve um designer. Inclusive, até lembrei agora o Michael Behe, ele cita o exemplo do olho humano. Não sei se vocês já leram alguma coisa a respeito. Sim. Para explicar a questão da complexidade irredutível, né? Porque qual que é essa teoria dele? Algo que é tão complexo e que não dá para reduzir, né? Por isso complexidade irredutível, a tal ponto de dizer que ele foi evoluindo, né? Porque, por exemplo, do olho humano, ele só funciona assim porque já tem todas as partes juntas. Exatamente. Não tem como tirar ali a córnea, a retina e dizer que foi evoluindo pedacinho por pedacinho porque não ia funcionar. Né? Então, Michael Behe defende isso. E várias estruturas na natureza são assim. Tem uma complexidade tal que não dá para se reduzir em partículas separadas, né? Para dizer que, não, foi evoluindo. Exatamente. A ideia da complexidade redutível basicamente é o seguinte. Todos os componentes já têm que estar em cada um dos seus devidos lugares, realizando as suas devidas funções para que o sistema todo funcione. Se qualquer dessas peças não estiver já previamente ali, o sistema jamais vai funcionar. Eu não consigo, por exemplo, começar com esse livro, começar com a capa, aí vai vir lá para a contracapa. Não, ele só vai ser esse livro quando ele estiver aqui com todos os capítulos. Se eu arrancar, por exemplo, aqui, o exemplo do relógio. O relógio. Isso. E daí depois teve o lance lá do biólogo lá, que era militante do ateísmo, esqueci o nome dele agora, que ele fala do relojoeiro cego, querendo botar um contraponto contra a ideia da complexidade redutível. Eu esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Richard Dawkins? Richard Dawkins, exatamente. Deixará. Não, mas pode continuar. Então, só para terminar o raciocínio do Vademecum, né? Porque daí, o que acontece? Me corrija se eu tô errada, mas pelo que eu pesquisei, numa única célula de um ser humano, uma única célulazinha nossa que a gente não consegue ver, né? Não consegue enxergar, tem 1,5 gigabytes de informação genética.
E aí, qual que foi o cálculo que eu fiz? Para a gente botar essa sequência completa do DNA de um organismo, né, que é um conjunto de genes, aí, de genes de um ser vivo, formaria uma pilha de livros do tamanho de pouco menos da metade do tamanho do Pão de Açúcar. Isso quer dizer 392 metros. Uma pilha de 170 metros. Se os livros fossem impressos em formato das antigas listas telefônicas, né? Que agora não existe mais. Tô denunciando a idade aqui agora. E calculando o tamanho da pilha de livros, utilizando o vade-mecum, que tem em torno aí de uns 8 centímetros de espessura, nós teríamos uma pilha de 21,25 vade-mecums empilhadinhos aqui por célula. Nossa. Aí nós temos por isso que vai variar pelo tamanho da massa corporal, mas entre 60 e 90 trilhões de células no nosso corpo. Olha, então o pessoal tem uma noção, porque fala, as pessoas não conseguem mensurar grandes coisas e também pequenas coisas. Nós temos uma faixa de entendimento. Então a pessoa não consegue entender o trilhão. As pessoas não entendem o trilhão. As pessoas só vão entender o trilhão quando elas verem o que é um trilhão de alguma coisa. É muito zero. É muito zero. Por exemplo, os zeros depois do 1... é uma boa ideia pra te entender um trilhão, porque é muito zero. Acho que é 9 zeros, se eu não tô enganado, ou 12, acho que é 9 zeros. Mil, milhão, bilhão, é 12 zeros. Cada trilhão é 12 zeros. Aí, poxa, tu fez o cálculo ali, é tudo isso. Vezes, pegar uma pessoa pequena, tá? 60 trilhões. Tá louco. É muita coisa, né, gente? Pra gente dizer que surgiu do acaso, assim, é muita coisa. Mas beleza, vamos agora pra minha área, né? Porque até então a gente falou assim bastante de ciência, de biologia, que eu acabo estudando por curiosidade, por gosto, né? Mas indo agora pra minha área jurídica, né? Que eu sou advogada e... Então eu tentei comprovar, estudando a legislação do direito educacional do Brasil, que o direito, ele viabiliza, sim, o ensino dessa teoria nas escolas, porque ela é uma teoria científica, é um modelo, vamos dizer assim, científico-filosófico, tanto quanto a teoria da evolução das espécies. Então, o ideal é que se ensine nas escolas. E aí, eu demonstrei por meio da legislação. E, normalmente, um advogado, quando ele vai escrever, né, quando eu vou escrever as minhas petições, a gente faz como? A gente parte de uma legislação... É como se tivesse uma hierarquia das normas, vamos dizer assim, pensa numa pirâmide, né? Lá no topinho da pirâmide está a nossa Constituição Federal, que é a nossa norma máxima, né, do país. Além ainda da Constituição, tem os tratados internacionais, que aí cada país, ele resolve ele resolve se vai aderir ou não, né? Mas nenhum tratado internacional, por exemplo, no caso do Brasil, né, não pode ferir nada que tenha na Constituição Federal, né, que é a nossa lei maior. E aí, então, a gente parte da Constituição e vai descendo para as leis infraconstitucionais, que a gente chama, né, que daí viria ali o Código Civil, o Código Penal, e depois entra para as leis específicas de cada matéria, vamos dizer assim, né. E aí eu comecei, então, falando sobre isso, falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um tratado internacional que o Brasil é signatário, né? Lá no artigo 19, ele fala, Declaração Universal dos Direitos Humanos, aqui, ó. Fala que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, e esse direito inclui o quê? A liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Isso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A Convenção Americana de Direitos Humanos também fala a mesma coisa. Lá no artigo 5º da Constituição da República, daí, já que eu trouxe o vade-mecum, claro. vamos usar aqui, eu já deixei marcadinho aqui. No artigo 5º da nossa Constituição, todo cidadão deveria estudar esse artigo 5º. Dica. Compre um vade-mecum. Dica da advogada. Não precisa comprar o vade-mecum, porque ele é muito caro. Tem a Constituição fininha assim, ó. Dá para comprar só a Constituição e estudar o capítulo 5º, que ali tem o quê? Os direitos e garantias fundamentais de todo cidadão. E no artigo 5º, inciso 14 da Constituição, fala o quê? Que é assegurado a todos o livre acesso à informação. Isso aqui é a base, né, de tudo. Porque se tu tens um livre acesso a toda e qualquer informação, por que daí chega lá na escola se ensina só uma teoria, se existem outras, né? É como se as escolas colocassem
Sabe aquilo que coloca no cavalo ali? Não sei o nome, esqueci agora. O cabresto? Eu não sei, é aquele negocinho que vai do lado dos olhos, né? Tipo tapa-olho que eles só... Isso, é. Sei lá, esqueci o nome agora. Enfim. É como se colocasse aquilo nos alunos e dissesse, ó, não, é só esse aqui que é o caminho verdadeiro, né? O que tá aqui desse lado não precisa estudar, o que tá aqui também não precisa estudar, né? Mas por que isso? Se a nossa Constituição diz lá no artigo 5º, inciso 14, que é assegurado a todos o livre acesso à informação. Depois, partindo mais para eu vou tentar fazer um resumão, né? Porque senão a gente fica a noite inteira aqui conversando. Depois a gente parte para a legislação específica do direito educacional, porque a Constituição também diz que a União, no caso, né, ela deve regular o acesso a essas informações e ela criou, então, a Lei de Acesso à Informação, para te ver como essa garantia fundamental é tão importante que ele ganhou uma lei inteirinha para ele, né, a Lei de Acesso à Informação que a gente chama de LAI. E depois, então, partindo para o direito educacional, nós temos aí, vocês que... Tu é professor também? Não, só estudante. Ah, então tá, mas tu que é professor conhece bastante aí, tem a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, enfim, tem várias legislações que são específicas do direito educacional e engraçado que todas elas falam a mesma língua, uma conversa com a outra, né? Todos eles estão dizendo ali, estão demonstrando os princípios do direito educacional. No direito, a gente tem as leis, tem as normas, mas também tem os princípios. E esses princípios, eles não podem nunca ser feridos, vamos dizer assim, né? A gente tem que seguir por esses princípios. E lá no artigo 206 da Constituição, a gente tem até o título dele já traz aqui, ó. O ensino, né, ó, será ministrado com base nos seguintes princípios. E dois deles, que eu recortei aqui, que são os mais interessantes, é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. E também o princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, quer dizer, a nossa Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases, e inclusive até a Base Nacional Comum Curricular, que eu vou chegar lá, que foi uma análise mais detalhada que eu fiz, todas elas falam a mesma coisa, da questão do livre acesso à informação, do respeito à liberdade, do apreço à tolerância, né, da gestão democrática da educação. Enfim, elas pregam que há uma abertura para o acesso a toda e qualquer informação existente, desde que seja, claro, abalizada, né, fundamentada, que utilize o método científico, também não vai colocar qualquer coisa lá para ensinar para as crianças, né? Mas enfim, só para demonstrar que a nossa legislação brasileira, ela viabiliza isso. Inclusive, ela até incentiva, né? E lá a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento, vamos dizer assim, que ela traz um norte do que tem que ser ensinado em todas as escolas do país, né? E aí cada escola tem o seu currículo, né? A sua matriz curricular, vamos dizer assim, que é o percurso, vamos dizer assim, que traz o percurso que tem que ser seguido para ensinar, né, o que a base promove. E o interessante do estudo que eu fiz é que nas competências gerais, isso vocês podem comprovar, tá, gente? Entra lá tem um site específico da Base Nacional Comum Curricular, que é .gov, né? E tu entra lá nas competências gerais da base, traz tudo isso que eu acabei de falar, né? Do livre acesso à informação, o respeito à tolerância, o pluralismo de ideias, o respeito à multiculturalidade, né? De diversas culturas, enfim. Só que aí, quando a gente chega nas competências específicas de cada disciplina, né? Porque daí a base vai trazendo por ano... Bom, é um documento enorme, né, gente? Mas ó, tem umas 600 páginas. Aí ela traz ali, pro... sexto ano, sétimo ano, né, do ensino fundamental, depois primeiro ano do ensino médio, tem tudo detalhado ali. Nas competências específicas, principalmente nas disciplinas de ciências e biologia, ela traz que deve ser ensinado somente a teoria da evolução, né? E eu citei vários textos aqui, não precisa a gente ficar... Você pode ir lá olhar, né? Tem uns quadrinhos até no documento da base, tem uns quadros, é bem intuitivo, assim, fácil de pesquisar. E ali traz somente a teoria da evolução, como se fosse um fato. Uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Então, o que eu percebi ali? Que tem uma incongruência entre legislação, né,
constitucional, infraconstitucional, inclusive até na própria base, nas competências gerais, tá havendo aí uma ruptura, vamos dizer assim, né? Para as competências específicas. Uma imposição bem Uma deliberada. imposição, exatamente, que no final da minha monografia, até é a minha proposta, que se faça uma alteração na base nacional comum curricular, porque ela é alterada, né? De ano em, passa ano após ano, ela vai sendo alterada. O próprio, eu acho que é o PNIE, Plano Nacional de Educação, ele é de 10 em 10 anos, né? Ele é totalmente revisado. Então a base ela pode passar por uma Que revisão. foi revisado ano passado? Ano retrasado? Ele andou Eu sendo acho que revisado- foi esse ano. É. Acho que foi esse ano. Eu lembro que eu vi alguma notícia recente. Porque ele foi... a última versão, se eu não me engano, foi de 2014. Então, se é 10 anos, acho que foi esse 2024. ano que está sendo... Ou já foi ou está sendo revisado. Então, por que não fazer uma revisão na base nacional comum curricular, né? Nessa questão das disciplinas específicas ali do currículo específico de ciências, biologia, e por que não falar de história também? Que apesar de na disciplina de história é menos falado, mas quando a gente estuda lá história antiga, né, os primórdios lá das primeiras civilizações e tal, é falado também da teoria da evolução, né? Até eu me lembrei de um detalhe aqui, que quando eu fiz faculdade de história, mesmo com 17, 18 anos ali que eu comecei, né, eu já era cristã, adventista do sétimo dia, como eu sou, e aí eu me lembro que o professor trouxe lá a teoria da evolução, o livro de Darwin, tudo pra gente estudar. E eu me lembro que eu levantei a mão e falei assim, ô professor, mas por que você tá ensinando só essa teoria, se existem outras? Pronto. E aí, nada, aí já gerou aquela discussão, né? Mas sabe que ele trouxe na outra aula, ele trouxe uma cópia, naquela época, né, uma cópia impressa do capítulo de Gênesis. Capítulo 1, da criação. Olha. Não, então tá, já que tu queres que eu ensine outras teorias, eu vou... Só que ele trouxe, mas no fim ele trouxe pra fazer tipo um... Sarcasmo. Entendi. Fez uma chacota, assim, né? Mas enfim, é isso, é a base da discussão. Por que a gente não ensina para as nossas crianças e adolescentes a teoria do design inteligente, que é uma teoria científica, né? A gente não tá aqui, eu não tô aqui fazendo apologia para ensinar o criacionismo. Não, porque o nosso Estado é laico. E também os professores, eles não devem chegar na sala de aula e impor isso pro aluno. Não, eu vou ensinar o criacionismo porque eu sou criacionista e é isso aqui que é o certo. Exatamente. Não, a missão do professor é trazer as várias teorias. Quem vai refletir e decidir é o aluno. Cabe ao aluno, para estudar para a prova, entender a teoria, concorde ele ou não. Exato. O Estado é laico, ele não é laicista também. Eu sempre falo que é a mesma questão da direita e esquerda, por exemplo. Se tu concorda com Adam Smith lá na questão do surgimento do capitalismo, ou com Karl Marx, com o surgimento lá das ideias comunistas, pouco importa se tu concorda ou não. Tu tem que saber a teoria do que cada um falou, que é o que vai cair na prova, que vai cair no Enem, etc. O que tu vai levar pra tua vida é outra história. Exato. Então, né? Bom, infelizmente já passou uma hora. Gente. É a mesma coisa que nada. A gente Passou muito rápido. Nós vamos fazer a parte 2. A gente vai fazer a parte 2, mas futuramente. O pessoal precisa saber que a Emanuela Borges vai estar no nosso congresso e vai abordar essa parte, que ela vai ter uma hora só para ela, sem nós estar aqui incomodando e falando. Para ela falar, então ela vai ter lá no congresso, ela vai ter mais tempo, né? Então venha pro congresso, assista. Sim. Vai ser no sábado à tarde, no 5 de outubro à tarde, né? Ela vai abordar essa parte do design inteligente das escolas. Vai ser muito legal. Tá? A gente botou lá só design inteligente para chamar mais atenção. Mas é design inteligente nas escolas. Bom, vai falar um pouco de tudo lá, mas principalmente design inteligente nas escolas. Então, pessoal, muito obrigado, tá? Eu sou o professor Heitor. Vai lá, @Heitor de Jesus Mota. Eu sou tiozão, eu não tenho. É meu nome mesmo, não tem muita. Richard _Erlan. Manuela. Papo Legal com o Manu. Vamos lá. Papo Legal com o Manu. Papo Legal com o Manu. Isso. Segue lá. Segue o Richard, me segue também. Segue o Instagram do Aba Fez Ciência. Ainda bem que a gente tem alguém Olha que aí, pensa, né? Vai lá, como é que é? Aba Fez Ciência. Aba Fez Ciência. E tem o @ do Nucri também. Isso. Nucri _SCB. Nucri _SCB. Isso. Sociedade Criacionista Brasileira, né? Exato. Muito bem, gente. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Emanuela, muito obrigado. A gente vai ter que organizar a parte 2 logo depois do... o Mapa na Mão colocou o @ da Emanuela aqui no chat. Depois você entra ali e vai ter ali. Legal.
Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom aqui estar com vocês, é um debate muito agradável, né? Pena que é pouco tempo, porque eu poderia falar muito mais a parte do direito, né? Mas dia 5 daí a gente... O pessoal vem pra pegar a conversa inteira. É pra dar um gostinho pro pessoal ficar curioso e vir no simpósio. Obrigada, então boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Nós levamos aos ouvidos